Vamos dar sequência a isso da seguinte forma. Primeira coisa é qual é a dimensão dessas matrizes SUN, tá? Bom, na verdade não das matrizes, mas do grupo SUN. As matrizes vão ter a dimensão da representação que eu escolher. Isso não tem nada a ver com a dimensão do SUN. Bom, o SUN é um grupo formado por matrizes unitárias, em particular com determinante igual a 1. Tá? Então, se o determinante é igual a 1, se você pensar quantos elementos devem ter uma matriz unitária genérica, quer dizer, qual é a base formada pelas matrizes unitárias? Cada entrada numa dessas matrizes tem duas componentes, uma componente real e uma componente imaginária. Tá? Se ela tem n ao quadrado elementos, então eu vou ter duas vezes esse número de elementos, ou seja, 2n ao quadrado, elementos que determinam uma matriz unitária genérica, pertencente às representações do grupo SUN. No entanto, o determinante da matriz igual a 1 é um vínculo para essas matrizes. Então, eu elimino um desses elementos, resultando, então, n quadrado vai para n quadrado menos 1. Ou seja, essa é a dimensão do grupo SUN, n quadrado menos 1. Então, se n igual a 2, que é o menor grupo SUN que existe, então nós temos 3 elementos. Tá? Se n igual a 3, nós temos 8 elementos, e assim por diante. Tá? 8 elementos independentes. Vocês têm que lembrar que nós estamos falando de transformações contínuas. Então, o grupo, de maneira genérica, ele vai ter uma infinidade se eu fosse considerar como a gente considerou os grupos discretos, ele vai ter uma infinidade de elementos. Mas o que determina os elementos num grupo contínuo não é necessariamente os valores, por exemplo, se eu estiver falando de SO2. Tá? SO2 é um grupo contínuo, são as rotações num plano. Cada valor do ângulo θ corresponderia a um elemento do grupo. No entanto, é um grupo, então, com infinitos elementos. No entanto, para caracterizar esses grupos contínuos, a gente não usa os valores do ângulo θ, mas sim qual é o número de parâmetros, né, que estão associados às transformações. Então, para as rotações no plano, eu só preciso de um parâmetro, que é o ângulo θ. Um ângulo θ. Se eu estiver falando de SO3, rotações no espaço tridimensional, né, de novo, os ângulos vão adquirir infinitos valores. Mas eu vou ter apenas 3 parâmetros. Então, quando eu falo elementos independentes de um grupo contínuo, eu estou pensando no número de parâmetros e não nos valores que esses parâmetros assumem, certo? Então, é isso que eu quero dizer com essa dimensão. Essa dimensão te dá exatamente o número desses parâmetros, tá bom? Ok. Com isso em mente, o que a gente vai fazer agora? Vamos definir uma coisa que a gente chama de geradores, né, para os grupos contínuos. Então, deixa eu só escrever uma coisinha aqui. Isso vale para qualquer grupo de Lie. Tá? São caracterizados por um número finito de parâmetros. E, de maneira genérica, a gente chama, vou colocar em branco aqui, alfa I. Tá? Sendo que I vai de 1, 2, papapá, até a dimensão do grupo. Né? E no caso do SUN, eu vou colocar de maneira genérica aqui um certo N, tá? Porque eu não necessariamente preciso falar só dos SUN. Mas, para o SUN,
I vai de 1 até n quadrado menos 1. Tá? Eu vou ter alfa 1, alfa 2, até alfa n quadrado menos 1. São os números de parâmetros, ou se estiver pensando em termos de rotações, né, nos vetores complexos num espaço n-dimensional, eu vou ter n ao quadrado menos 1 parâmetro. Tá bom? Muito bem. A gente define a identidade sempre num grupo contínuo da seguinte forma. Estou falando de grupos contínuos, mas aqui eu vou me restringir em grupos de Lie, que tem as propriedades que eu já falei para vocês. Um elemento de um desses parâmetros, αi, tá? Quando αi igual a zero. Então, seja qual for o parâmetro, quando αi igual a zero, esse elemento g de αi igual a zero é o que a gente identifica com a identidade. Então, para todos os parâmetros, eu só vou ter, de fato, uma única identidade, quando esses parâmetros todos são iguais a zero. Tá? Então, essa é a identidade. E as representações, né, do elemento identidade, qualquer que seja o seu grupo, delta G de αi, então dn aqui, falei delta, dn de G de αi, o dn representa as matrizes, né, os operadores, é uma representação matricial. E o G de αi representa o elemento do grupo. Quando αi igual a zero, então eu vou ter uma representação que está associada com o elemento identidade, que é genericamente uma matriz de identidade n por n, tá? De maneira genérica. Ok. Então vamos fazer uma expansão nessa representação matricial, uma expansão inteira. É o seguinte, delta G de alfa. Vamos pegar alfa o infinitesimal, então vamos chamar de delta alfa. Delta alfa i, né? Um dos parâmetros. Tá? Se ele é infinitesimal, então eu posso fazer uma expansão inteira. O primeiro elemento é o d de g de zero. G de zero a gente já viu que é a identidade. E a identidade numa representação matricial é uma matriz 1 n por n. Tá? Mas delta alfa i é o parâmetro da expansão, a derivada del de dn de g de alfa i com relação a alfa i, calculado em alfa i igual a zero, mais os termos de ordem superior, seja em delta alfa ao quadrado, delta alfa ao cubo e assim por diante, já que delta alfa é infinitesimal, para a gente é suficiente para a expansão aqui. Eu vou multiplicar esse termo, tá, por menos i e por i. Quer dizer, estou multiplicando por 1. Só por uma questão de conveniência. E esse termo que está aqui, deixa eu colocar outra cor. Esse termo que está aqui é o que a gente chama de gerador da representação. Vocês já vão ver por quê. Porque ele tem esse nome. De fato, ele vai gerar todas as transformações desse grupo. Então, esse é o gerador do grupo das transformações. Eu vou dar um nome genérico para esse gerador, que é o seguinte. Xi, eu vou definir, então, com menos i del dn de g de alfa i com relação a alfa i e alfa i igual a zero. Então, esse aqui é o gerador do grupo, tá? Muito bem. Então, se eu quiser uma transformação finita, aqui eu estou falando, veja, eu fiz
eu fiz o parâmetro ser um infinitésimo, tá? Aqui, e fiz uma expansão em torno, né, desse parâmetro, sendo um infinitésimo. Se eu quiser isso aqui, então representa uma transformação, uma matriz genérica da representação de um determinado grupo contínuo. E se eu quiser uma transformação finita, o que eu faço? Eu aplico várias vezes essa transformação infinitesimal. E aí eu defino, então, a seguinte coisa. Vamos lá. Uma transformação finita. Eu tenho que necessariamente apresentar isso para vocês, porque a gente vai, em física de partículas, usar muito essa noção de geradores. Então, isso aqui é importante. Tá? Então, suponha que em vez de um delta alfa i, eu quero suponha que algum ângulo, aí, um parâmetro alfa i, que vai ser n vezes delta alfa i, com um n muito grande. Tá? Se n for muito grande, eu tenho, a partir de uma transformação infinitesimal, uma transformação finita. Então, o meu vetor, nesse espaço complexo, V, ele vai para um V', uma notação de Braz-Katz e Dirac. Então, eu tenho aqui D, falou delta, de G, de delta alfa i, atuando em V, isso dá uma transformação infinitesimal. Se eu atuar mais uma vez, então tenho a segunda aplicação do mesmo operador. Tá? Se eu aplicar mais uma vez, e por aí vai, eu vou aplicando n vezes, até chegar num número gigantesco de vezes. Tá? Então aqui eu apliquei um número muito grande de vezes, ou seja, n vezes. Tá? Tem n fatores, pode pensar assim. Eu tenho n fatores, se esse é horrível, n fatores, né, d e g de delta alfa i. Tá? E isso me dá o quê? Me dá uma transformação finita, que é simplesmente o d de g de alfa i, atuando em v. E isso é verdade, vocês lembram, porque eu estou falando de uma representação de um grupo. Tá? Então, esses produtos dessas representações me dão uma matriz que também pertence ao grupo, quer dizer, que representa um elemento do grupo. Nesse caso, um elemento finito, o G de alfa i. Tá? Vocês podem pensar, por exemplo, um exemplo simples, a rotação num plano. Né? Começa por um ângulo infinitesimal, aplica de novo a rotação por esse ângulo infinitesimal e aplica várias vezes. Tá? Depois de rodar por vários ângulos pequenos, em algum momento você chega numa rotação por um ângulo finito. Aqui a ideia é a mesma. Tá bom? Então vamos reescrever esse vetor V' da seguinte forma. Tá? Então, o produto de n fatores de D é a mesma coisa que dn de G de delta alfa i elevado a n, potência n, e V. Certo? Mas quem é o dn de G de delta alfa i? Eu posso usar a expansão em Taylor, porque aqui é um infinitésimo, né? E vai ser aquela expansão em Taylor elevado a n. Só que eu só vou pegar, obviamente, os primeiros termos da expansão. É a matriz de identidade, como vocês viram lá em cima, tem dimensão n. Essa dimensão aqui, tá? Ela não necessariamente é a dimensão do grupo. Por exemplo, se eu estiver falando do grupo SUN, esse nzinho não precisa ser o n do SUN. Ele pode ser o n do SUN? Pode. Mas ele pode ser maior do que o n do SUN. As representações não significam que eu preciso me limitar à dimensão que define o grupo. Isso vai ficar claro através de exemplos que a gente vai fazer, por exemplo, na lição de momento angular.
Opa, mais aquele I, delta alfa I, aí tinha um menos I aqui. Estou só copiando o que eu já tinha feito lá em cima da expansão. Aqui, alfa I, alfa I, alfa I igual a 0, mais papapá, elevado a N. Deixa eu arrastar mais para cá, porque está muito apertado. Tá. Isso atuando no vetor V. Até aí tudo bem, pessoal? Só fiz a expansão. Esse termo que está elevado a N. Bom, se vocês lembrarem, isso daqui é o que eu chamei lá em cima de XI, né? Desculpa. XI é isso daqui. Essa parte aqui. Isso aqui é o XI, o gerador das transformações. Então eu posso reescrever isso da seguinte forma. V' é igual a 1 mais I delta alfa I XI. Claro que tem outros termos, mas são ordem superior em delta alfa, então eu desprezo. E lembrem que o delta alfa I o delta alfa I, se vocês olharem para essa expressão aqui em cima, ele é alfa I dividido por N. Então eu já vou substituir aqui o delta alfa I por alfa I dividido por N. Isso elevado a N, atuando em V. Então, da mesma forma que a matriz identidade aqui é N por N, esse XI é uma matriz N por N. Deixa eu apagar aqui e fazer assim. Então, XI é uma matriz N por N. Tá? Ok. O que é isso? Vocês conseguem identificar isso quando eu tomo um limite? Vamos supor aqui um limite. Vou ficar mais no meio aqui. Vamos tomar um limite. Um N tendendo ao infinito. Dos dois lados. Vocês conseguem enxergar o que é isso? Pela matemática básica que vocês conhecem. Cálculo 1, pelo menos. Limites. É o exponencial de I alfa I XI, né? Muito bem. Então você tem sempre, que vocês viram lá no cálculo diferencial, né, quando olharam para algumas funções, em algumas situações limites, é que 1 mais um argumento dividido por n elevado a n, tudo isso elevado a n, é a exponencial desse argumento. Tá? Aqui não é diferente, aqui é a mesma coisa. Então isso é igual a exponencial, quem é o argumento? É i, alfa i, xi. Tá certo? Atuando em V. Tá? Então, nessa situação, né, o V', que é o vetor transformado, ele é transformado através da exponenciação do produto dos parâmetros αi pelos geradores xi. Para cada parâmetro αi existe um gerador. Tá? Então, para o SUN, eu tenho n quadrado menos 1 parâmetros, eu vou ter n ao quadrado menos 1 geradores. Esse número de geradores é fixo para cada grupo. Cada grupo tem um número fixo, que tem a ver com a dimensão do grupo. Tá? A dimensão da representação pode ser qualquer dimensão, mas o número de parâmetros é sempre o mesmo, independente da representação que você utilizar. Por exemplo, vocês podem falar, quando a gente vira o SU2, por exemplo, você vai ter 3 geradores por SU2, porque o SU2, né, o n igual a 2, n ao quadrado menos 1 é 3. Então tem 3 geradores.
Eu posso falar de uma representação em duas dimensões, se eu quiser falar de spin do elétron, por exemplo, mais meio, menos meio. As matrizes que atuam nesses vetores, né, representam o spin, 1, 0, 0, 1, são matrizes 2 por 2. Então, é uma representação matricial de dimensão 2. Mas eu posso fazer combinações de spin meio e obter spin maior, por exemplo, spin 1. Para quem já viu mecânica quântica, tá? Isso é o que acontece quando você tem, por exemplo, um estado com 2 elétrons. Você pode estudar o spin desses 2 elétrons, né, em combinação. E você vai ter um resultado que é um tripleto, ou seja, você vai ter um estado com 3 elementos, spin 1, 0 e menos 1. Aí você pode perguntar, o grupo de simetria mudou? Não, o grupo é o mesmo, continua sendo o SU2, que representa o spin. A gente vai falar dele mais tarde. Mas a dimensão da representação agora é maior, porque eu tenho um objeto com 3 entradas, 1, 0 e menos 1, que eu posso representar por um vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então vão ser matrizes com dimensão 3 por 3. Tá? Dimensão 3, com 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Tá? Matrizes 3 por 3. Então você mudou a dimensão da representação, mas a dimensão do grupo continua a mesma, ou seja, só tem 3 geradores com essa dimensão, né, e 3 parâmetros. Porque quem define isso é o grupo, não é o espaço vetorial em que você atua. Está claro isso? Ok. Se não está claro, vai ficar claro com o exemplo do SU2 mais adiante. Bom, esse é o CAT. Como é que fica o BRA? O BRA é só tomar o complexo hermitiano conjugado, né, desse camarada que está aqui em cima, ou seja, E elevado a I alfa I xi. Esse I que está aqui são índices idênticos, eles estão somados. Isso aqui significa que tem uma soma aqui. Tá? É uma soma no índice I. Isso daqui, V Dagger, que é a mesma coisa que V é o Bra, né? O Cat Dagger é o Bra. E isso daqui, Dagger, só pegar o hermitiano conjugado, E elevado a menos I alfa I xi Dagger. Tá bom? Bom, a nossa exigência para que essas transformações pertençam a um grupo SUN, então, para o grupo SUN, matrizes unitárias determinante 1, é que essas transformações deixem esse produto interno entre esses vetores, nesse espaço vetorial complexo, invariante, ou seja, V' tem que ser igual a V. Portanto, aí xi. Sim, eu não falei, devia ter mencionado lá em cima, mas esses alfa aí, eles pertencem aos reais, tá? São reais, são parâmetros reais. Por isso que eu não coloquei complexo conjugado nele. Já que ninguém perguntou. E elevado a I, alfa I, xi vezes V. Tá? Bom, se isso é verdade, então as matrizes, ou essa representação exponencial de matrizes, tem que ser identidade. Tá? Com o adicional que o determinante dessas transformações, U, né, G, seja igual a 1. Tá? Eu estou falando do grupo SUN. Isso para todos os elementos G pertencentes ao grupo SUN. Vamos pegar um exemplo. Né? Então, voltando para os SON. Né? Isso que eu fiz aqui, deixa eu só falar uma coisa. Isso que eu fiz aqui, tá? Essa brincadeira aqui, não precisa ser necessariamente só para o grupo SUN. Isso pode ser para qualquer grupo contínuo, né? Grupos de Lie, os quais eu falei para você, que você parte da identidade por passos infinitesimais até chegar a uma transformação finita. Então, isso aqui é geral, vale para todos os grupos. Tá? Aqui eu limitei para o caso do grupo SUN, tá?
do grupo SUN, e a gente sabe que essa norma tem que ser mantida invariante, então isso daqui necessariamente tem que ser 1. Mas vamos pegar o SO2, por exemplo. O grupo mais simples, né, dos grupos contínuos que a gente trabalha. Bom, o mais simples é o U1, né, que é só uma fase. Mas só uma fase tem graça. Vamos fazer o SO2, que tem a ver com as matrizes de rotação no plano. Vamos pegar uma matriz de dimensão 2, os elementos do grupo que dependem de θ, a gente sabe quem é. Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Tá? Isso aqui vai atuar em algum vetor no espaço bidimensional e vai girar esse vetor por um ângulo θ. Tá? Isso é o que você já conhece, estão cansados de saber. A primeira pergunta que eu faço é quem é o gerador, ou quem são os geradores dessa transformação? Tá? Pergunta, quantos geradores tem esse grupo? Três? Não, só tem um. Lembra que eu falei que tem a ver com a dimensão do grupo, né? E a dimensão dos grupos SON é meio de n vezes n menos 1. Então, se o n aqui é 2, 2 menos 1 dá 1, vezes 2 dividido por 2 dá 1. Então, a dimensão é 1, ou seja, a dimensão do grupo aqui é 1, portanto, só tem um parâmetro, tá? Que é usado para representar os elementos desse grupo. Se só tem um parâmetro, só vai ter um gerador. Então, vamos ver quem é esse gerador. Vamos chamar de xθ. Tá? Xθ, pela definição, é menos i, a derivada do d de g de θ, tá? Com relação ao parâmetro, que é θ, calculado em θ igual a 0. Vamos lá. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada do menos seno, menos cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. É isso? Calculado em θ igual a 0 e multiplicado por menos i. Tá? Então, o que eu fiz só foi derivar, esse é o d2 de g. Derivei com relação a θ, está aqui. Calculei em θ igual a 0 e multipliquei por menos i. Tá? Isso vai me dar o gerador do grupo SO2. Bom, quando θ é igual a 0, sendo θ é 0, sendo θ é 0, cosseno é 1, cosseno é 1. Então fica 0, 0, 1, menos 1. E multiplicado por menos i, tá? Então isso vai dar 0, menos i, 1, i e 0. Alguém sabe o que é isso aqui? Que matriz é essa? A matriz de Pauli, a terceira? Isso é definido como sigma 2, tá? É uma das matrizes de Pauli. Então, concluindo, o gerador das rotações de um plano, tá? Ou o gerador do grupo SO2, é a matriz de Pauli sigma 2. Tá? Muito bem. Então, está aí o primeiro exemplo de como calcular um gerador de uma transformação. Ok. A gente vai falar dos geradores de SU2. Tá? Eu posso deixar como exercício para vocês encontrarem os geradores de SU2 na representação bidimensional. Tá? Ou seja, matrizes 2x2, né?
que são unitárias, determinante 1, transformam vetores no espaço bidimensional complexo, em outros vetores, né, bidimensionais complexos, e que mantém o produto interno invariante desses vetores. Veja se vocês conseguem encontrar esses geradores, tá? Fica aí como exercício, uma curiosidade. Tá? Se alguém tiver dificuldade, dá uma olhada naquela... Eu passei para você instalar no Moodle um artigo bem interessante, né? De física de partículas, introdução à física de partículas. Acho que o nome é Simple Introduction to Particle Physics. Aí lá no capítulo 2, ele destrincha toda essa parte de teoria de grupos. Eu estou fazendo uma coisa mais enxuta, mas lá tem mais detalhes. E possivelmente vocês podem segui-lo para poder achar quem são esses geradores do grupo SU2, da representação bidimensional matricial. Tá? Eu vou entrar agora, vou falar do momento angular. O momento angular, de fato, utiliza essas representações do grupo SU2. A gente chama de representação fundamental para descrever o spin meio. Então, eu vou primeiro introduzir a questão do momento angular e a álgebra de Lie desse momento angular. Mas antes de falar do momento angular e da álgebra de Lie do momento angular, vamos dizer o que é uma álgebra de Lie. Todo grupo de Lie tem associado uma álgebra de Lie. E, de fato, para a gente é mais importante trabalhar com a álgebra de Lie do que com os grupos propriamente. Tá? Então, vamos lembrar uma coisa. Vocês viram, acabaram de ver, né, que se eu pegar uma transformação e elevado a i, alfa i, xi, atuar em outra transformação i, alfa j, xj. Como eu estou falando de representações de um grupo de simetria, tá? Então esse produto tem que me dar o quê? Exponencial de i, alfa, vou chamar aqui k, vou chamar de delta k. Delta k não, desculpa. Vou fazer aqui o seguinte. Beta j, que é tal i, delta k, xk. Pronto. Ou seja, tá? Alfa e beta são parâmetros, tá, desse grupo, que descrevem esse grupo. Então, eu espero que, se isso é um grupo de simetria, esse produto, né, implique que do lado direito eu também tenho um parâmetro que faz parte desse conjunto de parâmetros que descreve o grupo. Tá certo? E xk são, xi, xj, xk são os geradores. Tá? E os índices estão somados aqui, né? Cada um desses termos. A primeira coisa que vocês acho que pensariam é o quê? Quanto que vale esse lado aqui? Começou. Quietinho, mas alguém chuta alguma coisa? Não sei. Vocês acham que isso daqui é e elevado a i, alfa i mais beta i, xi? Ou se você preferir, sei lá, quer manter os índices, alfa i, xi mais beta j, xj? Bom, se eu estivesse na condição de estudante, a primeira coisa que eu ia dizer, eu acho que é isso aí mesmo. Não, que é isso aí, mas eu não estou vendo muito onde levar daí. A verdade é que isso não é só isso. Isso aqui não é verdade. A pergunta do senhor já foi mal intencionada, por isso que a gente não disse que era isso.
É possível mostrar, tem toda uma álgebra, se vocês estiverem interessados nessa álgebra, olhem lá essa mesma referência que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas existe uma relação, uma fórmula, na verdade, que chama de fórmula de, acho que é Baker-Campbell, são dois L's, Hausdorff. E essa fórmula, você pode mostrar essa fórmula usando expansão em Taylor de cada um dos termos, né, são exponenciais, aí você tem uma expansão em Taylor da primeira exponencial, expansão em Taylor da segunda exponencial, né? Você vai fazer o produto dessas duas expansões de Taylor e vai levar em conta que você está falando de geradores de uma representação matricial, tá? Que não necessariamente comutam, quer dizer, xi não necessariamente comuta com xj. Então você vai tomar cuidado, né? Vai deixar de maneira geral como suponha que eles não comutam, tá? E aí você vai chegar nessa expressão aqui, elevado a i, alfa i xi, elevado a i, alfa j não, beta, xj é igual a elevado a i, alfa i xi mais beta j xj mais, na verdade menos, meio, a relação de comutação alfa i xi com beta j xj. Então, como alfa e beta são parâmetros reais, você pode até tirar da relação de comutação. Tá? Fica alfa i beta j vezes o comutador de xi xj, com xj. Tá? Se xi comutar com xj, ou seja, se você estiver falando de um grupo abeliano em que esses geradores comutam, então é óbvio que isso daqui é zero e, portanto, aí esse resultado vale. Mas isso aqui não vale sempre, por isso que eu coloquei o X aqui. Isso aqui não é verdade sempre, só é verdade se esses geradores comutarem. Então, como eu quero, quer dizer, como isso tem que ser uma representação do grupo de simetria que eu estou falando, então necessariamente, isso que está aqui em cima, se você olhar esse termo que está na... Isso aqui tem que pertencer ao grupo, ou seja, no final das contas, xi, xj, que aparece essa relação de comutação, ele tem que ser proporcional a um gerador do grupo, xk, por exemplo. E essa constante de proporcionalidade, FIJK, é uma constante de proporcionalidade, a gente chama constante. Deixa eu ver que cor eu coloco. Isso aqui são as chamadas constantes de estrutura. Tá? Cada grupo, né, tem um conjunto de constantes de estrutura muito bem definido. Tá? Por exemplo, se você pegar o SO2, a constante de estrutura é zero. Por quê? Porque ele é abeliano. Tá? Rotações no plano é abeliano. O SU2 ele vai ter constantes de estrutura diferentes de zero, que vão ser os epsilon e jk, ou seja, o tensor completamente antissimétrico do Levi-Thiele. Tá? Já o SU3 em diante, aí você tem que calcular, é um inferno, são muitas constantes de estrutura, mas os dois mais simples são esses, o abeliano, que é zero, e o SU2, que é o epsilon e jk. A partir do SU2, aí você pode olhar as tabelas, né, quem são essas constantes de estrutura, ou pode calcular à mão, né, usando os geradores do grupo, chegar em cada uma dessas constantes, que é um trabalho infernal. Mas como alguém já fez isso, você não vai fazer isso. Você vai lá e pega a tabela e olha quem são essas constantes de estrutura. Então isso daqui é o que a gente chama, tá, a relação de comutação entre os geradores de um grupo de Lie é o que a gente chama de álgebra de Lie. Isso aqui é a álgebra
do grupo de Lie. Se você conhece essas constantes de estrutura, se você conhece os geradores, você conhece a álgebra de Lie, você constrói tudo em cima dessa álgebra de Lie. É poderosíssima essa ferramenta, tá? Como a gente vai ver no caso do momento angular. Nós temos os grupos de Lie, são grupos contínuos. Esses grupos, a gente pode definir as chamados geradores do grupo, como vocês viram, dado uma representação, eu obtenho geradores usando aquela definição, né, derivando os geradores e calculando nos parâmetros iguais a zero. Tá? Com os geradores, eu construo a chamada álgebra de Lie, que é a relação de comutação entre os geradores. Tá? Tendo definido isso, eu sou capaz de construir toda a álgebra desse grupo. Tudo que é importante, né, que a gente usa em física, parte dessa álgebra de Lie. E, em particular, agora, como a gente vai ver, a questão da álgebra do momento angular, que é poderosíssima para construir a questão de como você combina diferentes spins para dar uma composição de estados de spin. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não, tá tranquilo. Ok. Então, vamos prosseguir. Vamos chegar, deixa eu fechar. Então, você segue. Vamos lá. Caneta. Esse óculos está horrível. Acho que amanhã eu pego um óculos. Ok. E tem outra coisa, eu não estou me aprofundando. É claro que eu estou falando aqui de algumas coisas que são relevantes para o que a gente vai fazer. Mas eu não vou me aprofundar em nada aqui, porque não é o local para isso, né? Teria que ter um curso de teoria de grupos e álgebra de Lie separado disso. Por outro lado, eu sugiro para quem vai para essa área de física de altas energias, para que aprenda isso e muito bem. Tá? Porque dominar isso daqui é importante para entender como construir novos modelos, além do modelo padrão que existe hoje. Tá? Vamos lá. Álgebra de momento angular. Vocês já devem ter visto de alguma forma isso. Quem não viu, vai ver pela primeira vez. Quem viu, aproveita para refrescar a memória. Tá? Então, classicamente, a gente tem um momento angular, L igual a R vetor P, né? R é um vetor posição de uma partícula, P é o seu momento linear, certo? E isso é clássico, a gente pode escrever em termos das componentes, Li igual a epsilon i jk, xi pj, tá? Ou xjpk, tanto faz. Acho que na minha nota eu escrevi xjpk, deixa eu deixar igual as notas. Isso aqui todo mundo entende? Que isso é igual a isso? Sim. Certo, ótimo. Em mecânica quântica, então isso aqui é clássico. Em mecânica quântica, ele transforma isso em operadores lineares. Px vai para ainda estou mantendo os H cortados em C. Né? No momento a gente se livra deles. Del Y. Finalmente o PZ menos IH cortado del C. São operadores que atuam em algum estado e te dão os autovalores de Px, Py, Pz.
Ok. Com esses operadores momento linear, se eu substituir aqui, sabendo a relação de comutação entre x e p, eu consigo chegar às relações de comutação para as componentes do momento angular. Bem fácil, só álgebra. Substituam aí e vejam. Claro, a única coisa que você tem que lembrar é que quando você substitui esses operadores aqui, são operadores, aqui tem que atuar em algum estado. Então, quando vocês forem calcular a relação de comutação, por exemplo, LI com LJ, você tem que lembrar que isso daqui vai estar atuando numa função de onda, alguma função. Né? Se eu tentar calcular LI e LJ sem atuar em alguma função, eu posso incorrer em algum erro. É normal incorrer em erro. O ideal é que você pense sempre que você está atuando numa função. A função que está bem à direita desse comutador. E aí você vai chegar IH cortado, epsilon I, JK, LK. Esse epsilon I, JK, como eu adiantei para você, são exatamente as constantes de estrutura do grupo SU2. Tá? Então, a álgebra do momento angular é a álgebra do grupo SU2. Isso a gente vai ver como são as representações, mas você gera essa álgebra, pode partir da representação mais simples, né? Partículas de spin meio, que é uma representação bidimensional, e a álgebra vai ser a mesma para qualquer dimensão, para momento angular, né, de partículas de spin 1, spin 2, 3, N, o que você quiser. Tá? Outras coisas que a gente tem que lembrar, outras relações importantes que a gente precisa usar. Então eu vou dar como sabida essa relação de comutação. Tá? Lembrando que o epsilon IJK, ele é mais 1, se o IJK, que é igual a 1, 2, 3, cada um desses índices vai de 1 até 3. Se eles estiverem numa ordem cíclica, ele é menos 1 se a ordem, né, não for cíclica, e ele é 0 quando você tem quaisquer dois índices repetidos. Tá? Eu já fiz isso em algum momento lá atrás, então não vou nem copiar aqui para a gente perder tempo. E que o L quadrado, o operador momento angular ao quadrado, é simplesmente a soma das componentes ao quadrado. Vocês podem mostrar. Se alguém nunca viu isso e tiver dificuldade em mostrar isso, pode me perguntar depois, tá? Mas eu acho que, se não todos, quase todos vocês já viram. Bom, o que significa isso? Se vocês sabem lá da mecânica quântica, né, que se esses operadores comutam, então eu posso escrever uma base dos meus estados, né, que tem cujos autovalores, né, do L2, qual é a palavra agora? É a mesma base dos autovalores de LI. Tá? Por exemplo, vamos pensar em termos de energia. O L2, ele obviamente, vocês podem mostrar também que ele comuta com a Hamiltoniana. Tá? Então, os autoestados de energia da Hamiltoniana vão ser os mesmos autoestados do operador L quadrado. Tá? É isso que eu quero dizer. Eles têm os mesmos autoestados. Tá bom? Só lembrando isso. E o I aqui, para mim, significa as componentes x, y e z do momento angular. Muito bem. Agora, se o L quadrado comuta com LI, ele comuta com LI, mas lembrando de uma coisa. Tá? Eu tenho que fazer uma escolha. Ele não comuta simultaneamente com qualquer um, ele comuta simultaneamente com qualquer uma das componentes, mas eu tenho que escolher em que base que eu vou escrever os meus autoestados. Então eu tenho que escolher um dos LIs, né,
para comutar com L quadrado, porque você tem que lembrar que o LI e LJ, eles não comutam. Ou seja, eles não têm a mesma base de autoestados. Tá? Então, se eu escolher o L quadrado e o LI como os operadores que comutam, então a minha base, né, vai ter esses dois operadores, né, em comum, vai ser os autoestados, vão ser os autoestados em comum desses operadores. É óbvio que eles não vão ser os autoestados em comum dos outros dois L's que sobrarem, né? Por exemplo, se eu escolho o LZ, então LX e LY não vão ter a mesma base de autoestados que o L quadrado, o LZ. É isso que eu estou dizendo. Então, eu faço uma escolha que é a seguinte: L quadrado e LZ. É uma escolha puramente convencional, tá? Podia escolher qualquer um deles, LX, LY. E isso me permite rotular, então, os estados que são simultaneamente autoestados de L quadrado e LZ, e eu vou fazer isso da seguinte forma. Rotulo autoestados simultâneos de L quadrado e LZ da seguinte forma. Como uma entrada alfa para o L quadrado e uma entrada beta para o LZ. Autovalores de L quadrado são os alfa e autovalores de LZ são os betas. Ou seja, o que eu quero dizer é isso aqui. L quadrado atuando em alfa beta é igual a alfa beta. Enquanto LZ atuando em alfa beta é igual a beta alfa beta. Muito bem. Eu vou partir disso, então, para construir, né, os multipletos do momento angular. Tá? Então, vamos lá. Se vocês estão entendendo mesmo, me digam o que é isso aqui. LZ atuando em L quadrado alfa beta. Quanto que dá isso daí? É alfa beta multiplicado pelo ket, né? Alfa beta. É o quê? Alfa beta vezes o ket é alfa beta. Isso. Muito bem. Por quê? Porque LZ, né? Se eu pensar primeiro que eu estou atuando L quadrado alfa beta, isso dá alfa vezes alfa beta. Alfa é só um número, ele passa pelo operador sem problema nenhum, uma constante. Então, isso é a mesma coisa que alfa LZ, alfa beta, o alto valor de LZ, de L quadrado. E o LZ em alfa beta é beta, então isso dá alfa beta, como disse Renan. Perfeito. Agora vamos definir o que a gente chama dos operadores escada. Prestem muita atenção nisso, eu vou fazer isso uma vez, certamente vocês já viram, mas isso daqui vai ser a base para toda a álgebra de Lie, para qualquer outro grupo, SUN. Tá? Você vai construir da mesma maneira. A única dificuldade para esses grupos de dimensão maior, SU3, SU4 e assim por diante, é que você vai ter muito mais geradores do que simplesmente esses geradores que a gente está tratando aqui. Tá? Em outras palavras, os geradores aqui são os LX, LY, LZ. Tá? O L quadrado é o que a gente chama de operador de Casimir. Essa é a linguagem, né, usada na teoria de grupos. Mas eu tenho 3 geradores. Isso aqui é a álgebra do grupo SU2. Então, LX, LY, LZ correspondem a esses 3 geradores. Se eu estiver falando do SU3, eu vou ter 8. Então, a coisa só se complica porque a álgebra vai ter muito mais geradores. Por outro lado, é só a relação de comutação entre esses geradores. Tá? Então, vamos lá. Operadores escada, né? Ou levantamento, abaixamento, como vocês preferirem chamar. Então, eu defino esses operadores como L mais, L menos.
Lx mais ou menos I Ly. Tá? Aí eu calculo a relação de comutação de Lz com L mais, L menos. É fácil fazer isso, porque aí fica Lz com Lx, né? Mais ou menos I Lz com Ly. Eu conheço essas relações de comutação, porque eu conheço a álgebra de Lie. Aqui está numa ordem x, y, z. Então, isso aqui vai dar o Ly vezes I. Tá? Estou deixando já o H cortado igual a 1. Deixa eu pôr o H cortado. E aqui fica mais ou menos Lz, Ly, está trocada a posição. Né? Então, não está na ordem cíclica. Então, isso vai dar um menos I, H cortado, Lx. Certo? E, portanto, isso dá mais, menos, coloco o H cortado em evidência, Lx mais ou menos I, Ly. Eu não vou fazer todas as relações de comutação, mas uma ou outra eu vou fazer só para quem ainda estiver meio perdido. Tá? Ou seja, Lx mais ou menos I, Ly é o próprio L mais menos. Então, essa relação de comutação. É isso aqui. E vocês podem mostrar que o L ao quadrado com L mais menos é zero. Professor, Oi. é só uma correção da segunda linha do LZ com o operador escada. Que era para ser I vezes menos I. Ou seja, menos I no H cortado LX. Ah, aqui, né? É isso? Isso. Esqueci de copiar o I, tá certo. É isso mesmo. I menos dá mais, que é justamente o H cortado LX não tem I. É isso aí. Esqueci de copiar o camarada aqui. Obrigado. Alguém está acordado, isso é bom. Então agora eu quero saber quem são de fato o alfa e o beta. Como é que eu determino quem são alfa e beta? Tá, porque essa álgebra é importante para vocês saberem fazer para os demais grupos. Não que eu vou pedir isso, né, nesse curso. O que eu estou interessado aqui são para a gente entender para o SU3, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar esse protótipo para vocês entenderem. O SU3 não vai ser diferente, só mais trabalho e a gente não vai fazer para não perder tempo. Tá? Quero saber quem são alfa e beta. O que eles representam? Então, vamos lá. Tá? Então pegue o operador Lz e atue no estado L mais alfa beta. Tá? Então, de novo, isso daqui vai dar L mais Lz, atuando em alfa beta, mais H cortado, L mais atuando em alfa beta. Isso por quê? Porque eu estou usando a relação de comutação. Lz com L mais, cadê a relação? Está aqui. Ó. Lz com L mais é igual a H cortado L mais. Tá? Então, eles não comutam. Então, aqui, veja que eu estou trocando a ordem dos dois. Eu não sei quem é L mais atuando em alfa beta, eu preciso saber isso. Então, mas eu sei quem é Lz. Então, se eu trouxer o Lz para a direita, eu posso talvez trabalhar com isso. E é o que eu estou fazendo. Eu trouxe o Lz para a direita. Só que tem um preço a pagar, por quê? Porque Lz L mais menos L mais Lz é igual a H cortado L mais. Então, eu passei a outra parte que vem com menos no computador para o lado direito, mais H cortado L mais. Entendeu isso aqui? Ou seja, então eu escrevi o Lz, L mais como L mais Lz
mais H cortado L mais. Foi isso. Tá? Isso é igual, né? LZ atuando no estado é beta, eu posso já passar para a esquerda, L mais alfa beta, mais H cortado L mais alfa beta. Tá? Tudo bem? Em outras palavras, LZ atuando em L mais alfa beta, que é o meu lado esquerdo, é igual beta mais H cortado L mais alfa beta. Então, observe o seguinte. LZ é um operador atuando. Isso aqui é um novo estado, tá? L mais atuando em alfa beta deve ser um novo estado. Né? L mais alfa beta. Então, aqui eu coloco entre parênteses. É o mesmo estado que está aqui. Ó. Se você observar, esse estado é o mesmo que esse. E ele é um autoestado de LZ. Só que com alto valor, que não é beta mais H cortado. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que esse estado L mais alfa beta, ele é um autoestado de LZ, né, com um passo de H cortado diferente de beta. Então, ele não é o alfa beta. Ele é um outro estado que eu somei H cortado. O que significa? Que o L+, ele aumenta o valor de beta em uma unidade de H cortado. Ele vai para um outro estado que tem um valor de beta, né, somado em uma unidade de H cortado. É como se ele tivesse ganhado um quantum, né, professor, de momento angular, né? Eu ainda não estou... Ele ganhou exatamente um quantum de H cortado. É um quantum, né? Pode imaginar dessa maneira. Depois a gente vai ver, claro, que se o LZ, né, a gente já viu em mecânica quântica, que os autoestados de LZ, eles te dão autovalores, tem a ver com o chamado número quântico magnético, né? E esses números quânticos são proporcionais a H cortado. É uma unidade, 2, 3 ou 0 unidades de H cortado. Então, o que o Lucas está falando é que ele ganhou uma unidade desse número quântico, tá? Na direção Z. Muito bem. Então, a conclusão é a seguinte. Esse estado é um autoestado de LZ com alto valor. Beta mais H cortado. Outra coisa, e com relação ao L quadrado? L quadrado atuando nesse estado L mais alfa beta, ele vai dar quanto? Qual é a relação de L quadrado com L mais L menos? Ele comuta com L mais L menos, então ele passa direto. Né? Eu posso passar pelo L mais sem problema nenhum. Então isso é a mesma coisa que L mais. L quadrado atuando em alfa beta, que é igual a L mais, L quadrado me dá o alfa beta, e portanto L quadrado atuando em L mais alfa beta, ele não altera o alto valor de L quadrado. Ou seja, esse novo autoestado de L que eu atuei com L+, ele é o mesmo autoestado de L quadrado do que o autoestado alfa beta. Tá? Ele possui o mesmo alto valor. O LZ não, o LZ mudou de uma unidade de H cortado, mas o L quadrado, esse é o mesmo autoestado de alfa. E é isso que vai caracterizar o que a gente chama de multipleto. Tá? Todos aqueles estados que tiverem o mesmo alto valor alfa vão fazer parte de um mesmo multipleto. E quem vai me definir
Quem são esses estados? São esses operadores L+, ou L-. O L- ele vai fazer o contrário. A gente pode mostrar, não vou fazer isso aqui, mas vocês já sabem como fazer, que o LZ atuando em L- alfa beta vai dar beta menos H cortado. E, portanto, a conclusão agora é que esse estado fica mais fácil. É um autoestado de LZ com beta menos H cortado. Então o L+, ele vai subindo, né, por isso que ele é chamado escada, ele sobe de uma unidade de H cortado dentro desse multipreto caracterizado pelo alto valor de L quadrado, que é o alfa, ele sobe o valor de beta, beta mais H cortado, se eu atuar de novo vai para beta mais 2H cortado, e assim por diante. E o L-, ele atua no sentido oposto, ele diminui de uma unidade de H cortado. Tá? E, de novo, você também pode mostrar, é fácil, já que o L quadrado comuta com L+ e L-, que isso daqui é igual a alfa L- alfa beta. Tá? Então, o L quadrado, de novo, tem como autoestado esse novo estado que é L- alfa beta. Então, esses são estados degenerados para o L quadrado, porque eles têm o mesmo valor de alfa. Se eu estivesse falando de energia, da newtoniana, eles seriam degenerados em energia. Aqui eles são degenerados no alto valor de L quadrado, ou seja, eles possuem o mesmo momento angular. Tá? Se o alto valor de L quadrado é o mesmo, eles possuem todos o mesmo momento angular. A única coisa que está mudando é a projeção do momento angular na direção Z. Portanto, eu estou indo para as projeções, né, desde as mais altas até as mais baixas. É isso que significa atuar com esse L+ e L-. Tá? Vocês podem encontrar esses coeficientes, né, dessas. Quando você faz isso, isso aqui eu vou deixar para vocês. Ou vocês façam, ou vejam um lugar onde tem, não vou perder tempo com isso. L+, alfa beta, isso te dá um coeficiente, eu vou chamar aqui de C+, alfa beta, depende de alfa beta. Beta mais H cortado. E o L-, tem um outro coeficiente associado, alfa, beta menos H cortado. Tá? Então, os operadores escadas fazem você aumentar ou diminuir o alto valor da projeção do momento angular na direção Z. Tá? Encontrem esses coeficientes C+, e menos. Depois eu vou usá-los, eles têm uma forma bastante específica, mas é só álgebra que vocês têm que fazer para encontrar, tá bom? Professor, esses são aquele raiz L mais M mais Isso. 1? Tá bom. Exato, que eu vou Vou usar mais calcular não para não adiante. estragar a surpresa. Não tem porque eu não vou nem calcular, só vou usar esses coeficientes. Por isso que eu estou falando, encontrem vocês, né? Quem são esses coeficientes? Eu vou deixar aqui, ó, exercício para casa. Contra quem são esses camaradas, tá? Muito bem, então vamos supor o alfa e o beta fixos. Né? Quantos estados que eu posso ter com o mesmo alto valor alfa? Ou seja, quantos estados eu vou ter para o mesmo momento angular, né? Que é caracterizado pelo alto valor de L quadrado? A pergunta é essa. Suponha alfa e beta fixos. Quero saber quantos estados tem mesmo alfa, é o alto valor de L quadrado. Ou seja,
A pergunta que eu estou fazendo é se eu partir de um estado, né, que tem o alto valor de L quadrado, que é alfa, alto valor de LZ, que é beta, eu parto disso daqui. E se eu atuo com L+, né, obviamente eu vou para o estado alfa, beta mais H cortado. Se eu atuo de novo com L+, eu vou ter alfa, beta mais 2H cortado. Né? E assim por diante. Vou aumentando uma unidade. Só que até onde? E a mesma coisa se eu partir de alfa, beta e atuar com L-. Opa, beta menos H cortada, L-, papapá, vai diminuindo de uma unidade até onde? Quem limita isso? Tá? Bom, o primeiro problema é o seguinte, né? Você sabe que quanticamente, primeira coisa, as projeções do momento angular quânticas, elas são a mesma coisa que as projeções do momento angular clássicas? Essa é a pergunta. Ou seja, o módulo de LZ ele é igual à raiz do L quadrado tem como máximo L quadrado raiz. Bom, classicamente, obviamente, sim. Né? A máxima projeção que você pode ter para o LZ é o próprio L quadrado raiz. Né? O que eu estou dizendo é isso. O Qual é máximo o seria a problema? raiz dele ao quadrado. E o Isso. menos seria menos isso, né, professor? Ele tem um problema. Exato. Quer dizer, classicamente a gente tem um limite para isso. Né? Ou seja, o módulo de LZ tem que ser menor ou igual ao L quadrado elevado a meio. Isso é clássico. Tá? Então, quanticamente, eu tenho que, de alguma forma, traduzir esse limite para os resultados que eu estou obtendo aqui. Eu não posso, eu estou dizendo, eu não posso atuar com L+, indefinidamente e aumentar a projeção na direção Z indefinidamente. Tem que ter um limite para isso. Então, eu devo ter um valor de beta que é máximo. Né? Chegou nesse valor de beta máximo, se eu atuar com L+, novamente, eu tenho que obter zero sempre. E a mesma coisa para o beta mínimo, é isso que eu estou dizendo. Em outras palavras, deve ter um alfa com beta máximo e um alfa com beta mínimo. Tá? Então, tá, vamos ver como é que fica quanticamente essa situação. Vamos escrever vamos escrever a seguinte relação. Tenho estado alfa beta, tá? E eu vou sanduichar o momento angular ao quadrado menos LZ ao quadrado. Tá? E ver o que sai disso daqui. Primeira coisa, eu posso escrever o L quadrado como a soma das componentes ao quadrado. Lx quadrado mais Ly quadrado mais Lz quadrado. Né? Isso aqui, x quadrado, y quadrado mais Lz quadrado. Menos o Lz quadrado, então isso me dá a beta Lx quadrado mais Ly quadrado. A beta. Isso se eu escrever dessa maneira. Mas se eu olhar para os autovalores de L quadrado e Lz quadrado, quanto é que vai dar isso? Olha de novo para o lado esquerdo.
de LY. O L quadrado atuando em alfa beta dá quanto? Alfa, que é o alto valor de L quadrado. Como isso aqui é simplesmente uma subtração, então não tem que me preocupar com relação de comutação nem nada. E o LZ quadrado atuando em alfa beta? Bom, LZ atuando em alfa beta dá beta. Se eu atuar duas vezes, dá beta ao quadrado. Só que tem o sinal menos aqui. E isso tem que ser igual a esse lado direito, que é alfa beta, lx quadrado, mais ly quadrado, alfa beta. O que essa relação quer dizer? Quer dizer o seguinte, isso aqui são operadores, sei lá, certamente isso aqui não é autoestado, porque isso aqui é autoestado de LZ. Tá? Mas uma coisa é certa, isso daqui é positivo definido. Tá? Se isso é positivo definido, então alfa menos beta ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Tem jeito. Então essa relação implica que o beta ao quadrado é limitado pelo alfa. Né? Ele não pode ser maior do que o alfa, que é o que a gente espera. Né? Classicamente é algo parecido. Só que aqui o vínculo não é necessariamente entre o módulo do LZ quadrado com L quadrado, mas entre o alto valor beta e alfa. O beta ao quadrado tem que ser menor ou igual a alfa. Tá? Então, se isso é verdade, então a gente tem a situação que a gente esperava. Né? L mais com alfa, beta máximo, está limitado por esse alfa, tem que ser zero. Porque eu cheguei no valor de beta máximo, não tem para onde aumentar. Então tem mais estados. Então quando eu atuar com L mais, isso tem que dar zero. E da mesma forma, o L menos alfa beta mínimo tem que ser igual a zero. Tá? Ok. Eu vou deixar uma conta para vocês fazerem em casa de novo, porque agora de novo é só usar a álgebra que vocês já conhecem, vocês sabem as relações de comutação. Né? Eu vou dar só o primeiro passo, tá? Que é usar o seguinte. A gente precisa encontrar como o alfa se relaciona com o beta. A gente já sabe que o beta ao quadrado tem que ser menor que alfa, mas como agora eles estão relacionados? Para isso a gente usa isso daqui. L menos L mais atuando, por exemplo, no estado alfa beta máximo. Tá? Então, o primeiro passo é escrever o L menos e o L mais em termos de Lx. O L menos é menos I, né? Menos I. Ly. Vezes, né? Porque tem um outro operador que é o L mais. Lx mais I. Ly. Em alfa beta máximo. Ok, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o produto desses dois, então você vai ter Lx quadrado, Ly quadrado, blá blá blá. Vai ter a relação de comutação entre Lx e Ly, que vai aparecer aqui. Né? E você vai lembrar que o lado esquerdo é zero. Por que o lado esquerdo é zero? O lado esquerdo é zero por causa disso. L mais atuando em alfa beta máximo é zero. Então, tudo que você calcular do lado direito vai ter que se igualar a zero. E o que você vai chegar é isso daqui. Então, eu sugiro que faça em casa, é só uma álgebra. Alfa menos beta máximo ao quadrado menos h cortado beta máximo atuando em alfa beta máximo, ou seja, isso aqui é só alto valor, não tem mais operador aqui, porque eu usei, né, as relações todas que eu posso aqui. Ou seja, eu vou escrever isso aqui em termos de L quadrado, LZ quadrado e a relação de comutação de Lx com Ly, que é o LZ. Então só vai sobrar L quadrado, LZ quadrado e LZ. Por isso que aparece alfa, tem a ver com L quadrado, isso tem a ver com LZ quadrado e isso tem a ver com LZ. Tá? Façam isso. E isso tem que ser igual a zero. Tá? Em outras palavras, alfa tem que ser igual a beta máximo vezes beta máximo mais h cortado. Tá?
que não me diz muita coisa, porque eu não sei quem é beta máximo. Mas se você fizer, por analogia, a mesma coisa, só que agora L mais, L menos, em vez de L menos, L mais, e atuando em alfa, beta mínimo, então agora de novo. L menos atuando nisso é zero, vocês façam a mesma álgebra, vocês vão obter o seguinte. Tá? Isso implica, né? Como isso vai ser zero, você vai achar alfa igual. A mesma relação para alfa, só que agora envolvendo beta mínimo. Tá? Ok? Bom, mas só existe um alfa, né? O alfa é o mesmo. Então isso tem que ser igual a isso. Não tem jeito. E quando você iguala essas duas coisas, você chega à seguinte conclusão. Ou beta máximo e beta mínimo é zero, e portanto o alfa é igual a zero, isso é uma solução. Né? Se você igualar isso com isso, deixa eu tirar isso que fica feio. Iguala isso com isso. Uma das soluções é o beta máximo ser igual ao beta mínimo igual a zero. E portanto o alfa é igual a zero. Tá? Então, ou a outra solução possível é que o beta mínimo igual a menos o beta máximo. Tá? E isso implica um alfa. Bom, o primeiro é alfa igual a zero. O segundo é alfa diferente de zero. Aí tem mais um truque, porque você ainda não sabe quem é beta máximo e quem é beta mínimo. Né? Então você tem que usar mais um último truque depois de fazer essa brincadeira. Já chegamos bastante longe. Tá? Beta mínimo igual a beta máximo negativo. Tá? Então o que eu vou fazer agora, eu vou tomar um certo número de passos para sair do estado de máximo LZ, ou seja, beta máxima, alfa beta máximo, atuando com o operador escada, ou seja, o L menos, até chegar no alfa beta mínimo, em K passos. Quer dizer, eu vou realizar 1, 2, 3, K passos. Tá? Então eu vou fazer isso. Eu não vou fazer, mas eu vou indicar. Até chegar alfa beta mínimo. É claro, quando eu atuar de novo em alfa beta mínimo com L menos, dá zero. Tá? Só que eu vou fazer isso em K passos. Certo? Bom, então eu saio. Agora é fácil, é só um raciocínio simples. Saio de beta máximo, um passo. Vou colocar aqui 1. Certo? Eu chego onde? Beta máximo menos 1. 2 passos. Beta máximo menos 2. Papapá. K passos. Vou ter o quê? Menos K. Claro, eu falo 1, 2, 3, mas na verdade é 1H cortado, 2H cortado, KH cortado. Tá? Porque cada vez que eu desço é uma unidade de H cortado. Só que isso tem que ser igual a quê? Falando do beta, isso aqui é o beta mínimo, né? Certo? Ou seja, se eu sair do beta máximo e fui incapaz, cheguei no beta mínimo, então esse beta máximo menos KH cortado tem que ser igual ao beta mínimo. E o beta mínimo é igual, a gente viu ali em cima, menos o beta máximo. Certo? Portanto, agora eu tenho uma equação para o beta máximo. Beta máximo igual a quanto? Só olhar essa relação aqui. Isso daqui é igual a isso. Passa isso para o lado esquerdo,
Fica 2 vezes beta máximo, passa isso para o lado direito, 2 vezes beta máximo igual a KH cortado. E, portanto, beta máximo igual a K sobre 2 H cortado. Tá? E como o beta mínimo é menos o beta máximo, é menos K sobre 2 H cortado. Certo? Assim, o alfa, que é, se vocês lembrarem a relação lá em cima, beta máximo vezes beta máximo mais H cortado, ele vai ser o quê? Beta máximo é K sobre 2 H cortado, K sobre 2 H cortado, mais H cortado. Certo? Põe o H cortado em evidência, eu fico com K sobre 2, K sobre 2, mais 1, H cortado ao quadrado. Esse K sobre 2 a gente costuma chamar de L. L mais 1, H cortado. E isso reproduz exatamente o que você sabe da mecânica quântica usando os operadores diferenciais, né? Vocês viram até a estrutura da matéria. Tá? Mecânica quântica em 3 dimensões para o átomo de hidrogênio, por exemplo, com potencial central. Só que lembra, esse L, né, o K, eu posso dar 0 passos, então eu não saio do lugar. Então só tenho o beta máximo, né, e com 0 passos, o alfa vai ser igual a quanto? Olha a expressão aí. Continua aí. K sobre 2 com 0 passos é 0. O alfa é 0. Tá? Ou seja, o momento angular L igual a 0. L igual a 0 é o 0 passos. Se eu dou um passo, né, é meio vezes meio mais 1 H cortado ao quadrado. Eu estou falando de partículas que têm momento angular semi-inteiro. Isso tem a ver com o spin, por exemplo, do elétron. Em mecânica quântica usual, mecânica quântica não relativística, você só fala dos L's inteiros. O que a álgebra do momento angular está te mostrando é que você não tem só L's inteiros, você tem L's semi-inteiros também. Tá? E esses L's semi-inteiros têm a ver com spin, né? Como a gente sabe, depois introduzido lá por Pauli. Né? Então, na verdade, foi introduzido por Goldsmith, um outro cara que eu nem lembro mais o nome. Explicar lá alguns splits nas raias espectrais. Mas é tão poderosa a álgebra do momento angular que ela te dá mais do que a equação de Schrödinger te dá para o átomo de hidrogênio. Ela te diz que existe alguma coisa, pode existir alguma coisa ali que tem spin semi-inteiro. Tá? Mas se eu me mantiver com os L sempre inteiros, aí eu vou ter simplesmente os autovalores de momento angular orbital para o átomo de hidrogênio, por exemplo. Então, resumindo, o L para a gente ele pode ser 0, pode ser meio, pode ser 1, pode ser 3 meios, 2 e assim por diante. Tá? Então, toda vez que eu tiver 0, 1, tá? A gente vai ter alguma coisa, se eu estiver falando de uma partícula elementar, se essa foi a álgebra de uma partícula elementar, eu estou falando de um bóson, os chamados bósons. E os que têm semi-inteiro, aí vem os 5,5, a gente chama de férmions. A gente já falou disso antes, mas está aqui a álgebra que permite essa diferença entre os diferentes autovalores, Professor, do L quadrado. Diga. eu queria fazer uma pergunta sobre a interpretação física dos operadores de escada. Porque no caso, por exemplo, quando a gente estuda o oscilador harmônico, né? Você vê mais ou menos, e também quando você estuda essa parte do momento angular, a gente vê muito assim, essa parte da matemática, né? Como é que eles funcionam, qual a importância deles para chegar nessas conclusões que o senhor colocou. E aí eu lembro que quando o Dirac ele aplica né, vai tentar fazer aquela quantização lá dos campos eletromagnéticos, e aí ele usa aquela ideia dos osciladores harmônicos, surge uma interpretação física para a energia, né? Para aqueles operadores de aniquilação e
e criação, justamente baseado naquela coisa da emissão do fóton, né, ou a absorção. Nesse Sim. caso, para o momento angular, existiria essa mesma interpretação, assim, considerando que o fóton ele vai carregar também um momento angular consigo, ou trazer consigo quando o sistema absorve esse fóton? Não sei se o senhor Você, entendeu o que eu quis não, perguntar. eu entendi. Deixa eu pensar assim. Se você tem uma partícula com um determinado spin, ela vai interagir com outra partícula. Isso em física de partículas. Em mecânica quântica, infelizmente, você tem a física de uma partícula, a mecânica quântica de uma partícula. Então não dá para interpretar desse jeito. Mas em física de partículas, você pode pensar na troca de. Eles estão, de alguma forma, conservando o momento angular, mas trocando. Então, uma partícula de spin 0 e colide com uma partícula de spin 1, por exemplo, vai sair alguma coisa com spin 1. Os estados finais vão sair. Então você está alterando o estado de spin. Né? Mas tem uma coisa ainda mais interessante nesse grupo SU2, cujos operadores são os mesmos do momento angular. Esses que vocês estão vendo aqui são os mesmos geradores e operadores que aparecem para o SU2 do modelo padrão, por exemplo. Só que no SU2 do modelo padrão, você vai interpretar esses operadores escadas como partículas. Quer dizer, a cada operador escada está associado a uma partícula. Ao L mais e ao L menos, você vai estar associado aos Ws mais e menos. Então, aqui ele alteraria o spin da partícula. Se você está observando, o que ele faz é isso, ele leva de um spin para outro. Se eu tivesse pensando só em spin, seria isso. É algo que está alterando o spin do meu estado. Tá? Só que em física de partículas, para o SU2 do modelo padrão, lá eu estou falando de uma outra coisa, é um espaço interno, não tem nada a ver com essa simetria do espaço-tempo, né, que é de rotações, mas é uma rotação num espaço interno que a gente vai chamar de isospin. Então, quando eu coloco um neutrino e um elétron num dubleto, ou um quark up e down num dubleto, eu estou pensando nesse número quântico por SU2 que a gente chama de isospin. É igual o spin, a álgebra é exatamente a mesma, só que o nome é diferente para não confundir com a simetria do espaço-tempo. E lá nessa simetria, esses operadores escadas têm esse papel. Ele vai trocar um elétron por um neutrino, ou um quark up por um quark down e assim por diante. Né? Então essa troca é realizada por quem? Por operadores que têm essa cara do L mais e L menos. E a eles estão associados os W mais e W menos. Então a ideia física é essa, você ter algo que está sendo modificado. Se for o momento angular, você está mudando o momento angular. Se for o isospin, você está mudando o isospin da partícula, ou seja, quem é ela, se é o elétron ou é o neutrino, ou quark up ou quark down. Ficou claro? Sim, professor, já ajuda bastante, porque Não, para mim motivação física é tudo. Essa informação ela vai ser fundamental, por isso que eu estou falando dessa álgebra, né? Porque quando a gente fala em física de partículas dos grupos S-U-N para descrever as interações, a gente tem que ter em mente que todos os operadores escada que aparecem estão associados a essas variações em números quânticos internos. E eles são justamente realizados por bósons, que a gente chama de bósons de calibre, no inglês é bóson de gauge, tá? Que são os mediadores da interação. Então o W mais e W menos tem esse caráter. Os gluons vão ter esse caráter, eles vão mudar a cor das partículas que carregam cor, e você viu que você tem 8 deles. Então a álgebra é um pouco mais complicada, você não vai ter só esses 3 geradores do SU2, você tem 8 geradores. 2 deles são diagonais, como é o caso do LZ aqui. O LZ aqui é o operador diagonal, ou seja, ele bate no estado, ele não muda o estado, ele só te diz quem é o estado. Quem faz isso é o Z0. O Z0 está associado com um gerador que é o T3. O T3 é como se fosse o LZ aqui. Tá? E nos gluons você vai ter 2 geradores diagonais que não alteram o estado, só que você vai ter 6 oitos que alteram os estados em direções diferentes. É um espaço maior, um espaço de simetria interna maior. E é isso que a gente vai, eu espero mostrar para vocês aqui, essa parte da utilidade dessa álgebra que eu estou falando. Por isso que eu estou repetindo aqui o momento angular, porque ela é a base para o resto. Tá? A gente não vai fazer a álgebra do resto, porque isso envolveria um curso de teoria de grupos, mas agora você já sabe qual é o esquema. Só precisa pegar o grupo maior e achar quem são todos os geradores, quem são os geradores escadas, quem são os diagonais, e aí construir esses operadores que alteram esses estados com mais elementos do que apenas o SU2.
Tá? E boa essa pergunta. Eu ia falar mais tarde, mas já que você perguntou, já vou adiantando. Mais tarde a gente relembra. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar das representações do grupo SU2. E aí a gente já pode falar, inclusive, como brincar com as representações em grupos maiores, o SU3, por exemplo, e construir os hadrons, né, a partir de produtos e representações do SU3. Por isso que isso é importante. Tá? Bom, conclusão. Concluindo essa história. O beta está limitado por baixo e por cima pelo beta máximo e pelo beta mínimo. Tá? E, portanto, como a gente acabou de ver, menos LH cortado ou mais LH cortado. Tá? Em outras palavras, o que a gente chamava de número quântico magnético, né, vai ser o beta sobre H cortado. Ele está entre menos L e mais L. Isso aqui é o que vocês identificaram lá em mecânica quântica, como M, como a gente chama ML. Né? Tá? E da mesma forma, o alfa está limitado da seguinte maneira. Porque o alfa está relacionado com o beta máximo. Ele é maior. Né? Veja só que coisa. Se você olhar, o que a gente concluiu sobre o alfa? O alfa ele é beta máximo vezes beta máximo mais H cortado. Ele não é só um beta máximo ao quadrado. Ele é maior do que o beta máximo. Significando o quê? Que, em outras palavras, o LZ quadrado é como se ele tivesse um alto valor que é menor do que o valor máximo possível para o alfa, que tem a ver com L quadrado. Né? Ou seja, o alfa é maior que o beta máximo ao quadrado. E o alfa é igual a L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado, como a gente viu. Então, portanto, isso aqui é só para o L diferente de zero. Para os L's igual a zero, o alfa é igual a zero, e aí o beta máximo também é zero. Tá? Mas para qualquer L diferente de zero, isso é verdade. E a gente vai trocar agora a notação no momento angular, a gente troca a notação, chama o alfa, a gente troca simplesmente por L, e o beta por M3 ou ML, seja lá o que for. Aqui eu vou chamar de M3 por razões que vão ficar claras mais tarde. E lembrando que o M3, eu já coloquei, o M3 está lá em cima, está entre menos L e mais L. Sim, então, e isso é muito mais geral do que simplesmente momento angular orbital. Isso aqui envolve também o spin da partícula, que é o momento angular intrínseco de uma partícula. Por isso que vocês podem ver que a álgebra de Lie ela tem um poder muito maior do que simplesmente resolver uma equação diferencial, chegar a umas conclusões que já são bastante importantes para a mecânica quântica, que é o caso da equação de Schrödinger em 3 dimensões, o átomo de hidrogênio, mas ela te dá mais coisas. Se eu não conhecesse o spin, isso aqui já ia me dizer, opa, parece que tem coisa aí que eu ainda não entendo. Né? Mas essas coisas foram propostas mais empiricamente do que através da álgebra. Né? O pessoal começou a levar essas álgebras mais a sério, acho que depois do como que é o nome dele? O outro físico alemão lá. Weil, depois Wigner, esse pessoal todo. Tá? Bom, eu ia dar um exemplo, o caso mais simples que vocês conhecem, a partícula de spin meio, o férmio. Eu vou começar a partir daí, na próxima aula, vou descrever o estado para uma partícula de spin meio. A gente vai achar quem são esses geradores, que eu pedi para vocês acharem, por isso tentem fazer sozinhos, tá? Achar quem são os geradores do SU2. Eu vou fazer isso usando o exemplo do spin. E que vai valer também para o isospin, que é o que vai ser importante para a gente em física de partículas. Tá? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, hoje eu termino por aqui e a partir da próxima aula a gente parte daqui para chegar em resultados mais abrangentes para a física de partículas. Dúvidas? Percebendo que tem toda uma receita para você obter, todos esses estados que eu obtenho do beta máximo ao beta mínimo, são os estados que formam o que a gente chama de um multipleto. Aqui é um multipleto de spin, um spin L qualquer.
L inteiro ou semi-inteiro. Se o L for meio, é óbvio que eu só vou ter dois estados, né? O mais meio e o menos meio. Então eu consigo descrever um multipleto mais simples, que é o da representação fundamental, que a gente chama, o de spin meio, está associado à partícula de spin meio. Porque para o SU2, a menor dimensão de um objeto em que uma matriz pode atuar é a dimensão 2. Tá? Então é a representação chamada fundamental. Nessa representação, a gente vai obter na próxima aula as matrizes de Pauli, que são os geradores do SU2. E eu posso construir representações maiores a partir dessas representações menores, ou seja, a partir da representação fundamental. A gente vai ver como fazer isso. E isso que eu vou fazer vai servir como protótipo para outros grupos maiores, SU3 em diante. Tá? E aí a gente obtém todos os multipletos de... SU3 é um pouco mais complicado, mas vocês vão pelo menos aprender a receita, como fazer isso. E aí vocês vão entender por que um bárion tem 3 quarks lá dentro e não 2 apenas. É bem legal. Eu sugiro que vocês tentem não perder as próximas aulas, ou se perderem, que vão religiosamente e vejam, pelo menos para saber o que eu estou falando. Porque senão vocês perdem a conexão do que vem a seguir. Tá? Não deixem de ver a aula antes de eu dar a próxima. Agora vai começar a complicar um pouco mais. Até agora tinha sido um apanhado geral, né? A gente falou sobre muitas coisas de maneira generalizada. Agora eu estou começando já a pegar um pouco mais pesado. Vou pegar mais pesado, né? Porque a gente vai entrar na QED. E a QED nós vamos fazer com um pouco mais de detalhes. Né?